Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Salmo 147, versículo 18, foi o que inspirou esse hino que nós cantamos agora. Ainda que seja a dor que nos una a Cristo, que nós tenhamos sempre esse querer, esse almejar, de perto, ter sempre o Senhor Jesus por perto, ainda que em meio às tribulações. Muito boa noite a você que se deslocou da sua casa até a igreja, boa noite a você que se conecta conosco pela internet. O nosso texto para reflexão dessa noite é Lucas capítulo 17, você já pode abrir a sua Bíblia em Lucas 17, para que nós possamos orar mais uma vez. Lucas capítulo 17, oremos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos dá de podermos estar na Tua casa de oração, no meio da semana, a fim de podermos honrar o Teu santo nome, Te louvar, Te exaltar de maneira coletiva, em meio à irmandade. Seja conosco, fala ao nosso coração nessa noite, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha, quarta-feira, as poucas vezes que pude olhar nas redes sociais, vi ali um monte de fotos bonitinhas. Pessoas que, com saudade, lembram-se de quando eram crianças, né? Pessoas que eram bonitas no passado, né? Quando criancinhas, e que ficaram mais bonitas agora, né? Na idade adulta, né? Um bom dia da semana para descansar ou para fazer as tarefas do lar, né? Hoje, feriado, é bom para a gente dar então uma refletida na palavra de Deus, sem a correria. Sempre de manhã cedo é corrido, a gente faz o devocional e se prepara para ir para o trabalho e tem todos os afazeres, mas hoje pode ser com um pouco mais de tranquilidade. Muito bem, irmãos. Nós vamos refletir aqui Lucas capítulo 17 e o tema do sermão é um lugar de paz. Eu quando li essa passagem aqui, eu percebi que realmente esse lugar de paz existe e ele está disponível a cada um de nós. Cada um daqueles que se coloca nas mãos do Senhor Jesus tem esse privilégio de gozar desse lugar de paz. Nós percebemos na história do povo judeu que eles já há muitos anos vinham sendo dominados por gentios, por povos diferentes deles, né? Primeiro os babilônios, depois os persas, gregos, e agora, no período em que Jesus caminha, está aqui na terra, eles eram dominados, por fim, pelos romanos, né? E os romanos, nós conhecemos a história, eram de extrema crueldade, eram pessoas altamente violentas e impunham altas taxas de impostos, além da humilhação que praticavam para o povo judeu naquele tempo do Senhor Jesus. Tudo era insuportável, tudo era extremo, tudo era contrário àquilo que eles almejavam, àquilo que eles desejavam, que era realmente voltar a ter a liberdade, que era realmente voltar a ter a sua autonomia como povo, como nação. E é claro, todos esperavam então pela vinda do Messias, pela vinda do libertador, aquele que no imaginário do povo se assentaria no trono de Davi politicamente. No imaginário do povo, eles acreditavam que esse Messias reconquistaria para Israel a sua autonomia enquanto nação, enquanto terra, enquanto pátria. João Batista, a voz que clamava do deserto, ele já havia dito, né, e apontado para o Senhor Jesus, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E esse tempo já havia se passado, mais ou menos uns 3 anos já do ministério de Jesus. E alguns que ouviram a voz do que clama no deserto entenderam, batizaram-se e passaram então a ter esse privilégio de gozar do lugar de paz. Outros não entenderam, outros não conseguiram compreender, mas mesmo assim, um lampejo de esperança surgiu no coração deles quando eles ouvem João Batista pedindo para que se arrependam, porque era chegado o reino dos céus. 3 anos se passaram. Jesus já tinha sido batizado por João Batista.
Jesus agora já iniciara o seu ministério e parecia que aquele anúncio de João Batista era falso, era fake, porque o Messias, para alguns, ainda não havia chegado. Para eles, aquele a quem João Batista apontou como sendo o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, aquele que João Batista apontou que talvez fosse o Messias, o ungido, que tomaria o trono politicamente de Davi, que expulsaria os inimigos, não passava de um andarilho, de um falastrão, de um maltrapilho. Parecia que tudo estava na mesma e que não havia realmente solução. Esperavam por alguém que talvez, de fato, não pudesse ter vindo. O próprio João Batista, vocês lembram, nós temos familiaridade com a palavra de Deus e vocês lembram. E João Batista, quando ele é preso, ele pede para que 2 dos seus discípulos procurem Jesus e pergunte para ele: és tu aquele a quem esperávamos ou aguardamos por outro? O próprio João Batista, a própria voz do que clama no deserto, teve dúvida de que realmente Jesus era quem dizia ser, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O próprio João Batista. Mesmo com tantas dúvidas, mesmo com tanta contrariedade, mesmo agora com essa questão de João Batista se escandalizar, porque a resposta de Jesus é: bendito aquele que não se escandaliza, né? Vai e volta, diz para João Batista tudo que vocês têm visto e ouvido. Ele não afirmou, mas pediu para que os discípulos voltassem a João Batista e dissessem e contassem para ele das boas novas que eles estavam então presenciando com Jesus. Mesmo com toda essa contrariedade, mesmo com todo esse abandono, João Batista pelo menos deveria crer, eu imagino. Jesus não se abalava. Mesmo com tanta contrariedade nesses 3 anos de ministério que havia se passado, Jesus não se abalava e seguia fazendo a obra que lhe havia sido designada pelo Pai. Mesmo quando ele era rejeitado, mesmo quando ele era havia a tentativa de apedrejá-lo. Nós temos Lucas, capítulo 4, versículo 29, diz que quando ele pregava em Nazaré, tentaram atirar ele do precipício. O povo da terra onde ele havia se criado ali, ele não conseguiu pregar, ele não conseguiu falar a respeito do reino de Deus, tentaram atirar ele do precipício. Você pode conferir isso depois em Lucas 4, 29. João, capítulo 8, 58, diz que quando ele afirmava que antes de Abraão existir, ele já existia, pegaram em pedras e ele teve que sair do templo. João 10, 31, quando Jesus afirma que ele e o Pai são apenas um, novamente pegam em pedras para o apedrejar, e mesmo com tantas dúvidas e rejeição que ele sofreu, Jesus não se abalava. A verdade é que o Senhor jamais, em tempo algum, anunciou o reino terrestre. O Senhor Jesus nunca anunciou que estabeleceria um reino terrestre. E depois, mais tarde, estudando as profecias, puderam entender que realmente era um servo sofredor que viria estabelecer o reino de Deus na sua forma espiritual. Ao invés desse tão sonhado reino terreno que o povo desejava, ele disse a todos que o ridicularizavam: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Em outras palavras, Jesus estava afirmando que um dos grandes motivos para o sofrimento da humanidade, para o sofrimento daquele povo, para o nosso sofrimento, consiste justamente nos nossos desejos terrenos. Tudo o que nós desejamos aqui pode nos causar sofrimento. Agora, se nós prestarmos atenção, se nós olharmos um pouquinho para trás, nós vamos perceber que todas as nossas necessidades o Senhor tem atendido, amém? O que pode causar sofrimento em nós são os nossos desejos. Quanto nós temos desejado as coisas do mundo para que nós venhamos a sofrer, para que nós venhamos a ter sofrer perdas, sofrer... me fugiu a palavra. Tem acontecido isso depois do Covid, viu? Tem acontecido isso depois do Covid. Quanta decepção,
a gente acaba tendo quando não tem os desejos atendidos. Mas as nossas necessidades, elas são atendidas. Nunca, em tempo algum, o Senhor Deus deixa de atender as nossas necessidades. As nossas necessidades, o Senhor Deus tem estado atento e tem permitido que elas sejam atendidas. E, realmente, o que pode causar frustração, voltou a palavra, são o tanto que nós desejamos. O tanto que nós desejamos as coisas terrestres. Olha, o sábado é uma bênção e já há 12 anos o meu bocejar de sexta-feira à noite é maravilhoso, diferente de uns anos atrás. É diferente. Ele é o limite da semana para mim. Eu passo a semana toda esperando pelo sábado. E eu quero, em nome de Jesus, um dia gastar o sábado à tarde falando só das coisas do céu. Só das coisas do céu. A gente fala de tanta coisa, a gente conversa, coloca a conversa em dia, coloca o papo em dia, fala de tantas coisas, mas a gente não sonha com o céu. Quem nós vamos encontrar lá? E os outros seres dos mundos não caídos, como será que são? Será que são assim como nós? A aparência é a mesma? Ei, esse é assunto para sábado à tarde. Nós precisamos ter no nosso coração a certeza da existência desse lugar de paz. Existe um lugar de paz e o Senhor Jesus Cristo veio inaugurar. É exatamente nesse contexto que muitos de nós se perdem por desejar viver por si só, longe das questões do Pai. Longe daquilo que o Senhor Deus diz que deve ser o nosso viver, o nosso pensar. As conversas triviais, os desejos terrenos, os desejos mundanos, tudo isso nos causa sofrimento, nos causa distanciamento e nos causa frustrações. Como o ser humano, irmãos, é insatisfeito e ansioso, apressado em julgar, angustiado, rápido em fazer mau juízo, assim também era com os fariseus naquela época, que ali, exatamente no versículo 20 do capítulo 17 de Lucas, que você já tem aberto aí, eles interrogam Jesus. Lucas 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Que resposta maravilhosa! Que bênção maravilhosa quando nós entendemos, quando nós nos apropriamos dessa palavra de Jesus. O reino de Deus está dentro de nós. Que bênção nós podemos entender e nos apropriar disso, tomar para nós essa certeza de que o reino de Deus de fato está dentro de nós, porque se nós entendemos que o reino de Deus está dentro de nós, nós temos esse lugar de paz. Esse lugar de paz existe e nós já tomamos posse desse lugar de paz. Não tem como nós nos afastarmos do reino de Deus a partir do momento que nós tomamos a decisão da nossa vida de caminharmos ao lado de Cristo, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, não tem como nós nos afastarmos desse lugar de paz. O reino de Deus está dentro. Olha que maravilhosa palavra que o Senhor Jesus Cristo diz. O reino de Deus não é de maneira visível. Talvez a gente almeje, talvez a gente deseje, mas isso não é para agora. O reino de Deus chegou e esse é o lugar de paz onde nós podemos nos refugiar, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio àquilo que alguns estudiosos chamam de tríade trágica da vida. Legal. Sabe o que é tríade trágica da vida? Dor, culpa e morte. Quem de nós escapa disso? Quem de nós escapa da dor, da culpa e da morte? Olha, se a gente está lutando aí contra a dor e contra a culpa e da morte também, por enquanto não chega a nossa vez, nós vamos vivendo pelo caminho, perdendo entes queridos, perdendo amigos queridos, nós vamos nos separando de pessoas, nós vamos dando adeus a pessoas queridas, a pessoas que nós queremos por perto, e vamos sofrendo um turbilhão de emoções que nos causam dor e que por vezes também nos causam culpa. Mas é possível. Nós temos e podemos fazer uso desse lugar de paz, porque o reino de Deus está dentro de nós, amém? É possível, irmãos. É possível
que essa compreensão era que Jesus queria que nós tivéssemos, mesmo em meio às tribulações da vida, nós devemos ouvi-lo dizendo: no mundo tereis aflições, mas não percam o vosso ânimo, pois eu venci o mundo. Eu achei maravilhoso quando eu escutei alguém fazer analogia a respeito dessa passagem, dizendo que, como bons brasileiros, todo mundo vibra quando a seleção entra em campo e muito mais ainda quando ela vence o jogo. Vibram, felizes, aplaudem, soltam foguetes, uns comemoram aqui, ó. Tão felizes que ficam, sem terem escorrido uma gota de suor, tomam para si a vitória da seleção brasileira. Nós precisamos tomar para nós também a vitória do Senhor Jesus Cristo. A vitória que Jesus teve na cruz, essa vitória está à nossa disposição de maneira gratuita. Quando nós nos apropriamos, quando nós nos apossamos dessa vitória, quando nós tomamos para nós essa vitória, nós podemos usufruir desse lugar de paz. Nós podemos ter esse lugar de paz, porque o reino de Deus começa no coração. E o Senhor Jesus Cristo diz que se o reino está dentro, nós podemos ter paz nele. O desejado de todas as ações, na página 355, diz: o reino de Deus começa no coração, não busqueis aqui e ali manifestações de poder terrestre para assinalar a vinda. O reino está dentro. Nós precisamos entender isso e nós precisamos fazer uso disso, para que em meio às tribulações, em meio às solicitudes da vida, no decorrer do dia, as coisas não nos causem dano, porque nós estamos perseverando e aguardando a volta de Jesus. Se nós não fizermos uso desse lugar de paz, se nós não fizermos uso desse reino maravilhoso do Senhor Jesus que está dentro de nós, as coisas vão fazer em nós tropeçarmos, cairmos, nos afastarmos. Irmãos, quanto mais nós entendemos essa maravilhosa afirmação de Jesus, muito mais nós vamos nos assemelhar a Jesus, sendo inabaláveis diante das solicitudes da vida. O reino começa no coração, o reino está dentro e esse deve ser o nosso lugar de paz. Para que o reino seja eficiente em nós, esse entendimento deve nos atingir individualmente e regenerar o nosso coração. Eu quero concluir a nossa reflexão dessa noite dizendo que era uma noite de quinta-feira. Uma noite de quinta-feira, e alguns estudiosos dizem que era por volta de 23 horas. Algo escuso estava por acontecer, porque o julgamento precisava ser às escondidas. Não havia algo de robusto, de concreto, para que o julgamento fosse lícito. Era quinta-feira à noite, quando Jesus foi preso, e depois daquela Santa Ceia, o Senhor Jesus não comeu e nem bebeu mais nada. Ele é preso, não come e não bebe mais nada. Foi injuriado, cuspido, agredido violentamente, fisicamente, psicologicamente. Imagina alguém cuspir no seu rosto. Às vezes uma palavra que a gente entendeu mal, nem foi isso que o outro quis dizer. Nós somos reativos. Jesus foi agredido violentamente, fisicamente, psicologicamente, humilhado, teve as suas vestes arrancadas, foi abandonado pelos seus amigos, torturado durante toda a noite e, como se não bastasse, foi obrigado a carregar uma cruz que pesava mais ou menos 30 quilos, mais ou menos 1 quilômetro e meio, ainda com uma subida de um morro. No meio do caminho ele desfalece, apanhou uma barbaridade a noite toda, não comia, não bebia, sofrendo angústia física, psicológica, tombou, caiu, não aguentou, alguém ajudou, ele retomou, continuou subindo, até chegar no momento em que ele é agora cravado na cruz, com cravos que martelam sobre a sua carne. E mesmo assim Jesus não se abalou. Mesmo assim Jesus não se abalou. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, diz Isaías 53:7. Mesmo assim, Jesus não se abalou. Everson, Jesus era Deus. Sim, Jesus era Deus.
mas também plenamente humano, sujeito às mesmas dores, às mesmas angústias, os mesmos sofrimentos que eu e você. Diz que foram 3 sessões de 39 chibatadas que ele levou. Cada chibatada era 3 batidas que vinham, porque na ponta tinham 3 chicotes. 200 e tantas chibatadas ele leva então ao total. A carne dilacerada, o sangue escorria e vertia, também com a cruz de espinho que foi cravada na cruz. Li um dia desses que as moscas também se juntaram em volta dele na cruz do Calvário por causa do sangue que ele vertia, o sangue seco no corpo. Mesmo assim, Jesus não se abalava. Sabe por que Jesus não se abalava? Eu penso comigo que Jesus não se abalava porque o reino era ele. E o reino estava nele. Sabe quando foi que Jesus realmente se abalou? Quando o Pai se afastou. Quando o Pai não estava mais por perto. Aí ele expirou. Ele lamentou. E ele diz: meu Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento realmente Jesus se abala. E é isso que acontece com cada um de nós que deixa de perseverar. Com cada um de nós que dá atenção às solicitudes da vida e deixa de refletir na palavra de Deus e fazer uso desse reino maravilhoso de Deus que está dentro de nós, esse nosso lugar de paz. É preciso nós lembrarmos que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra nós mesmos, é contra a questão de sermos reativos às questões da vida. Não é se acomodar, não é se conformar, mas é não se abalar, é conversar com o Pai, é ter a certeza de que perto está o Senhor e de que Ele ouve aqueles que sinceramente se achegam a Ele. E num culto de quarta-feira, num culto de oração, é preciso dizer que distante do Pai, distante do reino de Deus, até Jesus se abalou. É muito importante, irmãos, e eu digo para vocês mais uma vez, que a mensagem que o pregador tem o privilégio de falar para a igreja foi primeiro para o pregador. Então o Senhor tem falado muito fortemente no meu coração, tenho visto algumas coisas acontecer à minha volta, e às vezes eu tento deixar me abalar, mas eu preciso voltar a esse lugar de paz. Eu preciso voltar a esse lugar de paz, e nesse lugar de paz encontrar a calmaria que vai acalentar o meu coração, me dando a certeza de que o reino da graça de Jesus me pertence. Eu tomei posse, é meu. Jesus me deu gratuitamente. E eu posso fazer uso desse reino, eu posso. Eu termino dizendo que em meio aos nossos enfrentamentos na vida, que nós possamos dizer e afirmar veementemente, como Paulo disse. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos, irmãos, ter em mente essa reflexão, essa certeza de que o reino está dentro e que esse lugar de paz nós podemos ter acesso a qualquer instante. Amém, irmãos? Nós possamos refletir isso, encontrar forças na palavra de Deus, no estudo da lição a cada dia, buscando nos fortalecer, porque perto está o Senhor, e cada vez mais perto, fisicamente. E outro dia, no pôr do sol lá em casa, eu dizia assim, cara, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu sei que eu lembro de ter lido em Isaías que a gente vai saltar de alegria, de felicidade. Imagina, aquilo que parecia um sonho tão grande, tão distante, vai ser real. E está muito perto, irmãos. Está muito pertinho. Está muito pertinho. Que nós possamos perseverar, que nós possamos esperar cada vez mais em Cristo Jesus, tendo a certeza da sua grande graça que nos alcança a cada dia. Amém? Esse é o momento que nós então podemos fortalecer aos nossos irmãos com o nosso testemunho, com aquilo que o Senhor Espírito Santo tem feito na nossa vida, com aquilo que nós temos tido a sensibilidade no Espírito Santo de perceber que o Senhor tem feito em nossas vidas. Olha, nós sobrevivemos, o dia terminou e nós estamos vivos, isso é uma glória.